Olá, gente. Meu nome é Denise Figueiredo, eu sou terapeuta ocupacional, residente nos Estados Unidos e instrutora de ginástica cerebral. E eu estou aqui no Brasil com as colegas fazendo um trabalho de trazer o Brain Gym, que é a ginástica cerebral, para o Brasil. E hoje a gente vai estar aqui com a Janaína, com a Andrea. Oi, gente, com a Cassia, desculpa, Cassia, eu tô falando seu nome é errado aqui. Ô, Cassia, nós vamos aqui convidar a Cassia Carvalho, a Janaína, para entrar com a gente. A Andrea também está aí com a gente já, que é da comunidade Brain Brasil. Oi, Cassia. Oi, Denise, tudo bem? Para todo mundo que está entrando. O tema de hoje, gente, nós vamos estar falando sobre o uso do Brain Gym na lida com a inclusão na educação do aprendiz com autismo e com o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Oi, Naína, muito prazer estar aqui com Olá. você. Boa noite, Janaína. Boa noite, meninas. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de falar aí para a gente, para os nossos professores, os servidores do colégio, os alunos não, os pais deles, né? E a E nossa comunidade. Obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês, viu? prazerão é nosso, Janaína. Janaína, eu vou te pedir para você se apresentar um pouquinho mais, tipo, para as pessoas que não são da sua escola e que vão estar aqui escutando com a gente. Diga aí para a gente que escola que é, o seu papel nela. Você pode falar um pouquinho mais? Posso, sim. Meu nome é Janaína, eu sou educadora, trabalho no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. E estou na unidade que fica em Pouso Alegre, no sul de Minas, é quase divisa com São Paulo. E nós trabalhamos com alunos do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. Eu estou atualmente como diretora pedagógica dessa escola. Certo. E são quantas crianças e quais são as idades ou a escolaridade delas? Nós temos hoje, em média, de 315 alunos, o total. E eles são do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, quando eles entram na escola, na educação básica, no primeiro aninho, e saem do colégio já para a faculdade. Certo. Então, ou seja, é lá dos 6 anos aos 16 anos. Isso Isso. mesmo. Ok. Muito obrigada por estar aqui. E aí, então, nós vamos apresentar, então, a Andréa. Cassia, você pode se apresentar, então? Claro. Boa noite, Denise. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Kessia, eu sou pedagoga, que é minha formação de origem, sou uma educadora, sou também terapeuta complementar, eu trabalho com constelação sistêmica, com pedagogia sistêmica, e agora sou parceira da Denise e da Andrea nesse movimento de expansão do Brain Gym no Brasil. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, Denise, Janaína e Andréia, né, para mais um dia a gente fazer esse bate-papo, aprender com a Denise, com as experiências da Denise, e estão aqui, prontos para isso. É isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu vou falar um pouquinho de como é que é esse trabalho que eu fiz nos Estados Unidos, na área educacional, de forma que as pessoas podem ter um contexto, né? Então, como terapeuta ocupacional, eu trabalhei durante 10 anos no sistema educacional e eu estou nos Estados Unidos erradicada lá desde 1995. E nesse momento, eu estou passando por uma fase de transição muito legal, que a minha filha já está na universidade. Então, agora eu estou livre, né, gente, para poder trazer o trabalho para o Brasil e poder ficar aqui um tempo maior. Então, eu fico entre aqui nos Estados Unidos e o Brasil, fico indo e vindo. E a gente montou a comunidade Brain Gym Brasil, que é a minha especialização. Então, o que é o Brain Gym? O Brain Gym, ele é uma intervenção educacional que é complementar a todas as áreas de aprendizado. E como uma intervenção educacional, o Brain Gym ele visa dar acesso, ele usa de movimentos que foram desenhados para maximizar o desempenho e a autorrealização em todas as áreas da vida. Então, o diferencial desse programa é que ele faz uso de movimento para poder facilitar o aprendizado. E
trabalho com o movimento, ele é feito, ele não é embasado, essa metodologia educacional, ao invés de focar na questão cognitiva, ela está focada no acesso às habilidades físicas que são necessárias para o desempenho acadêmico. Então, no caso da educação inclusiva, a gente trabalhou, eu trabalhei no sistema escolar na época em que a gente estava começando esse trabalho de inclusão nos Estados Unidos. E eu tive muito privilégio de trabalhar num distrito escolar que tomou de frente esse trabalho. E há uma coisa que é o quê? A gente vai tendo alguns desafios, esses desafios começam a ficar múltiplos, e aí o sistema educacional, como ele tem a responsabilidade de entregar o ensino para a população, ele começa tendo que reabsorver ou se reeducar, como se reestruturar para poder ensinar para as crianças com os desafios que vão chegando. Então, no caso específico da escola de vocês pediram para eu falar um pouco da minha experiência e como que o Brain Gym vai ajudar na facilitação da inclusão do estudante com o autismo e do estudante com o transtorno de déficit de atenção ou com a hiperatividade, né? Então, no caso da inclusão desses estudantes, tem vários fatores que a gente poderia estar usando para poder fazer essa discussão. Então, o mais importante que eu vejo é a gente entender o seguinte: na verdade, o número de crianças com esses desafios, ele se tornou tão amplo que, na verdade, a gente está tendo que redefinir a educação. Que o sistema que a gente tem, a estrutura que a gente tem, ele não mais absorve ou dá oportunidade para o professor que foi instruído para formar estudantes que conseguiam sentar, que conseguiam prestar atenção, que conseguiam se autorregular, que conseguiam escutar e seguir direção, que conseguiam se comportar, que eles tinham um funcionamento completamente diferente do funcionamento que as crianças, de uma forma geral, estão tendo, e principalmente os grupos que têm a participação de estudantes. Eu acho que não tem nenhuma sala de aula que não tenha uma criança com o TDAH ou com o autismo. Não, né? não está tendo. Não está tendo mais isso, né? O índice desses transtornos, ele é tão ampliado que em toda sala de aula você vai ter isso. Então, o Brain Gym, gente, ele não lida com diagnóstico. Ele é um modelo educacional. E essa é uma questão muito interessante. Então, ele vê os desafios de funcionamento. Então, a metodologia, ela usa de exercícios para criar uma organização cerebral e para a gente poder acessar, ou para a criança poder acessar as habilidades físicas necessárias para desempenhar. E isso acontece, então, do ponto de vista funcional. Tem aqui alguém fazendo alguma pergunta? Vai olhando aí. A Andréa... Pode deixar. A gente vai olhando e vai te falando, Denise. Então, já tem vários que surgiram também, né? Do grupo de A Janaína parece que está querendo falar alguma coisa. Isso, fala aí, Janaína. Eu só quero pegar uma carona aí na sua fala, porque eu fiquei bastante curiosa quando eu descobri esse tipo de trabalho. Eu quero aqui ressaltar esse trabalho, como que é novo para nós, desses movimentos, né? Nós conhecemos alguns cursos, porém, para adultos, agora que estão sendo habilitados para os menores, né? Mas tem o PEI, que é um programa de estruturação, né, que faz todo esse trabalho com o movimento da estrutura cerebral, mas ele já é um pouco diferente, que não é para esse público. Então, quando eu vi a palavra movimento no seu trabalho, no trabalho de vocês aí, isso me chamou muita atenção, porque é o significativo para o aluno é quando ele está inserido, né? E as habilidades físicas aí vai trabalhar o de fora, trabalhar com o de dentro. Isso daí, essa coisa do movimento me encantou. Eu fiquei encantada e fiquei muito curiosa. Então, eu quero, assim, o que vocês puderem compartilhar com a gente, nós queremos aqui, igual uma esponja, absorver para poder distribuir depois. Isso, olha, tem Ótimo, Janaína. hoje que é o Luciano Mazieiro, um fisioterapeuta,
lá de Petrópolis, ele fez o curso de Brain Gym com a gente, e ele está falando, o cérebro responde ao que o corpo sente. Então, na verdade, Janaína, esse movimento do Brain Gym, ele é um movimento que ele é usado para poder organizar o funcionamento da gente. Então, você vai ver que, por exemplo, uma criança que não consegue se regular, que ela tem um déficit de atenção ou hiperatividade, ela pode ter um sistema completamente diferente da criança do lado dela que tem o mesmo diagnóstico. Uhum. Ou, por exemplo, você pode ver uma criança com o autismo em determinados níveis de autismo, pode ser um Asperger, a gente fala Asperger no português? Estou falando certo? Sim, Então, tá, certo. se tiver qualquer coisa que não está indo legal, você me comunica, tá? Então, são quadros completamente diferentes. E o João, a Maria, o José, que não tem esse quadro, ele pode muito bem apresentar determinadas características que são em comum. Então, por exemplo, se eu tenho facilidade, o meu cérebro está organizado para eu lidar com a matemática, pode ser que na matemática eu seja um aluno que consegue sentar e prestar atenção. Agora, com ou sem o déficit de atenção. Agora, se eu tenho desafio na escrita, aí o meu cérebro ele começa a ficar distraído e ele quer buscar outras informações. Uma fuga, né? Eu tenho, na verdade, eu como terapeuta ocupacional, desculpa, Janaína, você ia falar alguma coisa? Uma fuga dele. É uma fuga que eu tenho. Eu não estou conseguindo ali, aí eu vejo um obstáculo, eu vou buscar uma fuga para sair daquilo ali, né? Uma distração, né? Essa é uma forma de ver, mas na verdade, se a gente falar da fuga nesse sentido, é como se fosse assim, eu tenho uma escolha e eu vou buscar algo mais. Mas, na verdade, isso é um nível reativo do cérebro. É uma parte do cérebro que está em reatividade, em reação. Uhum. Então, Consciente, né, Denise? eu levei uma fincada, eu falo, ai, eu reajo. Ela não é consciente, né, Denise? Ela não é consciente. Então, essa parte do cérebro que é reativa, ela faz a criança ter impulsividade. Então, a criança, às vezes, ela sabe, se ela estiver numa situação que ela está mais presente com o que está acontecendo, ela não está em situação de medo ou desafio, ela pode te escutar e ser uma pessoa, uma criança excelente. Dependendo do como a informação vem para ela, ela pode te dar uma resposta que seria considerada desrespeitosa. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem tantas nuances e o importante é a gente ver que 2, 3 crianças com o mesmo diagnóstico podem ter comportamentos e respostas completamente diferentes. Então, nesse sentido, essa conversa é uma conversa que traz para a gente a necessidade de curiosidade para sair do diagnóstico. O diagnóstico ele dá uma referência, mas você ficar presente e ver como que a criança funciona. E isso é muito bonito no Brain Gym. Porque o Brain Gym, quando você vê uma criança fazendo movimento... Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo muito desse exemplo. Quando eu era terapeuta ocupacional e eu tive uma sala com 18 crianças, que 9 foram recomendadas terapia ocupacional, foi um dos choques que eu tive. Eu falei, mas eu cubro 7 escolas. Se uma sala de pré-primária eu vou ter que ver 8, como é que eu vou dar conta dos recados? Porque o número de crianças estava crescendo tão rápido e a gente não estava dando mais conta do recado. Então, como terapeuta ocupacional, foi na época que passou a lei da intervenção. Não era a intervenção precoce, é a intervenção... como que vai ser no português? A intervenção precoce é quando você faz de 0 a 3 anos. E essa intervenção era preventiva. Intervenção preventiva. Então, era diferente da precoce. Então, independente da idade, antes da gente colocar essas crianças para ter um tratamento, a gente fazia intervenções em sala de aula, de forma que se a criança tivesse uma resposta positiva, ela conseguiria superar e não precisaria de se tornar necessário fazer tratamento, que é muito mais caro que o sistema escolar. Dispensa... Teria que ter uma intervenção terapêutica, né? Ela seria preventiva. Ela seria preventiva, né? Então, nesse para a sala de aula, e a gente fez uns exercícios básicos. Por exemplo, um deles, vamos fazer todo mundo junto. Vamos. Vamos lá. Eles a gente chama de movimento cruzado. Você coloca a mão para cima, levanta o joelho e toca com a mão oposta. E
E quando você faz isso, levanta e nota. Você consegue ficar de pé se equilibrando? Aí você observa as suas crianças. Quem é que consegue fazer isso? De repente, você pode observar que algumas das crianças, elas vão fazer o quê? Elas vão olhar para você e o cérebro delas não vai organizar para cruzar essa linha do corpo. E ao invés de fazer isso, elas vão fazer isso. Aham. Entendeu? Então, quando isso acontece, eu já sei que ela não está acessando os dois cérebros de funcionarem juntos. E se os dois hemisférios cerebrais, dois cérebros não, os dois hemisférios cerebrais, eles não estão funcionando em congruência, essa habilidade de perceber que o outro está fazendo é diferente do que eu faço, porque ele está cruzando essa linha média aí, e eu fico só de um lado, é muito significativo. Então, quando a gente vê isso, a gente começa a perceber, olha que legal, essa criança. Você começa a ver aonde que esse movimento, tanto no adulto quanto na criança, está limitando o funcionamento daquela criança ou daquele adulto. Então, você vai ver, por exemplo, que quando você começa a fazer esse exercício, mas não é um exercício forçado, e é por isso que é importante ter o treinamento, ter uma forma de facilitar isso. Então, no caso da criança com autismo, você vai ver que ela usa ou uma mão ou é a outra. É sempre unilateral. Então, quando você fala, você dá uma caneta para a criança, essa outra mão fica lá perdida. Ela vai colorir, ela vai desenhar, essa mão fica parada. Então, quando você consegue facilitar esse movimento para cruzar a linha média e tocar o outro lado do corpo, a gente que não... Qualquer pessoa, seja típico ou atípico, né? Seja uma pessoa que tem um sistema neurológico, um cérebro que funciona e se organiza com movimentos que são comuns da idade, você vai ver que o desempenho da pessoa, ele melhora quando você consegue fazer variações desse exercício e você faz com facilidade. Então, por exemplo, todo mundo que está aí participando, vamos fazer umas variações desse exercício. Vamos lá. Vamos todo mundo levantar e vamos tocar a perna. Contrário. Agora, depois que você tocou algumas vezes a perna contrária, vamos tocar o pé. Como é que é quando você muda de pé? Do pé em vez do joelho. E agora, olha, essa mão que está livre, nós vamos tocar ao mesmo tempo o ombro oposto. Vê como é que fica. Vê se você hesitou, se você teve uma confusão. Como é que foi para vocês aí? Kessia e Janaína? Para mim foi tranquilo hoje, Denise. Assim, no início, vou compartilhar minha experiência. No início, quando eu comecei, eu também tinha algumas dificuldades, né? E com o treino, eu fui observando que eu fui me autorregulando. Então, hoje eu já faço com mais facilidade, né? Já não tenho mais essa dificuldade de cruzar um e outro. Mas quando você estava falando, só pegando um gancho aqui, rapidinho, é interessante, o que é que eu observo? Às vezes a gente acha que esse exercício é bobo, né? Que não tem nenhum, que é fácil, não sei o quê. Eu tenho visto muitos adultos que quando nós vamos fazer o pace, né, Denise, que é um exercício do Brian Dean, que a pessoa, a primeira vez, ela se confunde. Ela tem essa dificuldade. E é natural. Então, assim, a gente percebe que isso também, se tivesse sido trabalhado na infância, na juventude, hoje ele não chegaria um adulto com dificuldade, como eu também já tive. Isso, agora o que é importante é o seguinte, Janaína, deixa eu só escutar de você. Tem algumas pessoas falando, nossa, amei fazer o exercício. Mas vamos ver o seguinte, gente, vocês só fizeram o exercício. Vamos começar a perceber como é que você fez o exercício. O Brandinho está sempre ligado, não é só o que foi feito, mas como é que você experimentou isso. A percepção, né, Denise? A ciência. Oi? A percepção, a palavra-chave do Brian Dean é perceber, né? Que você trabalha muito isso conosco. A técnica a gente chama de percebendo. Então, ou seja, tomar consciência aí do como é que você experimentou aquilo que você fez. Como é que foi para você, Janaína? No começo eu tive dificuldade. A hora que trocou, enquanto estava no joelho, estava ótimo. Aí quando já colocou a mão no ombro, já dificultou, mas ainda foi. Aí depois, quando trocou para o pé e ombro, no começo foi difícil, só que aí eu já fui gerando um ritmo. E aí
É pegar. como se eu entendi assim, mandei um comando para mim assim, sua mão tem que pegar o pé e a outra mão tem que segurar aqui. Eu dei uma missão para essa e uma missão para essa aqui. E Isso elas que foram atendendo. você fez isso, Janaína. Olha a rapidez com que você fez isso. Foi segundos. Uhum. Primeiro eu detectei que deu errado, né? Eu falei, opa, não está coordenado. Você E- faz isso, você faz isso. Então Isso. foi detectar o erro e já consertar e entrar no ritmo. Isso, ou seja, existe uma autorregulação que você foi capaz de usar. E você foi capaz de, inclusive, parar, perceber e fazer uso dessa autorregulação para fazer a mudança. Agora, vamos pensar no seguinte: como é que fica? Qual que é o significado desse movimento na sua vida funcional? Quando a gente está com estresse, gente, o cérebro ele passa a funcionar por partes. Então, é por isso que a gente, cada vez que fica mais estressado ou mais cansado, seja a gente como professor, como educador, como terapeuta, ou o estudante que está aprendendo ali na sala de aula e que tem o autismo e que tem o TDAH, ou o outro que está ficando estressado por outras questões, e ou, talvez seja até por estar na presença do comportamento modificado do outro que não se autorregula, isso aí vira um ambiente com um tanto de cérebro, todo mundo desorganizado. Então, quando você faz esse movimento, você vê o seguinte: opa, pera um pouquinho, como é que as crianças e eu estamos nos regulando? Então, por exemplo, no Uhum. caso da Cassia, a Cássia acabou de falar, quando eu aprendi esse exercício, eu tinha desafios. Uhum. E aí a Janaína acabou de falar, nossa, eu compensei mandando sinais para minha mão conversar com o meu outro lado do corpo. E aí eu consegui, de repente, criar um ritmo, e aí eu peguei a história. E para ela foi coisa de segundos. E aí ela conseguiu voltar para aqui e continuar na conversa comigo. Então, Uhum. esse exercício, quando você passa a fazer em sala de aula, ele sozinho dá tanta informação, porque as crianças que não estão cruzando a linha média, você pode observar, vão ser crianças que estão tendo algum tipo de desafio. E às vezes, como isso, o movimento ele é uma representação de como eu estou naquele momento na vida, se eu estou estressada, eu mais facilmente posso conseguir me reorganizar e o movimento sai com facilidade. Se eu estou estressado, o movimento não vai sair com facilidade. Quanto mais eu faço esse movimento, mais o meu cérebro passa a ter sinapses, né, conexões neurológicas que me permitem organizar com mais facilidade, com mais rapidez. Então, isso também é Ok. verdade. Todo mundo que tem o cérebro. Então, para todas as crianças e adultos envolvidos. E por isso que quando eu trabalhei nas escolas, a gente passou a fazer um sistema aonde a gente passou a fazer treinamento, até superintendente, supervisor, estava todo mundo envolvido. Entendeu? Então, eu não sei na sua escola como que é, mas na minha escola, as pessoas que trabalhavam como genitores, eles muitas vezes eram quem estava ali no corredor e que eram os primeiros a ver quando as crianças estavam fora da sala de aula e com problema de se autorregular. Às vezes eles saíam de dentro da sala porque não estavam dando conta da sala e eram esses genitores que viam e que pegavam essas crianças para elas não fugirem da escola. Entendeu? Então, aí o que acontece? Até o genitor, ele consegue, quando ele está sendo educado, até usar esses movimentos para poder ajudar essa criança a voltar para a sala de aula. O diretor Outra. da escola, quando ele é treinado no Brain Gym, a criança que... Eu não sei como é na sua escola também, mas na minha escola tinha muito isso. Se a criança tinha um comportamento muito difícil, ele acabava indo parar na sala do diretor. E antigamente, na forma de disciplina forçada, isso era uma ameaça. Então, Sim, a gente imaginava que a criança ia ficar com tanto medo que ela ia voltar para a sala de aula só de falar que ela ia para o diretor. Só que sim. se você parar para pensar, a criança com autismo e TDAH, eles vão adorar quando você manda eles para a sala do diretor. Porque eles É, saem da sala de aula. é o que eles querem. Que criava problema na sala para ser mandado para a sala do diretor. Chegava lá, sentava na cadeira gostosa, dava uma caminhadinha como é que chama? No No corredor da pátio? escola, ou lá no pátio. Então, o diretor da escola que faz essa formação, ele passa a receber essa criança que criou um desafio para a sala de aula,
ele recebe essa criança não mais para punir, mas para fazer os exercícios de equilíbrio, que a gente tem um processo de buscar esse equilíbrio. O diretor reorganiza com essa criança o equilíbrio dele, e aí ele volta para a sala de aula com essa autorregulação. E, então, assim, é todo um trabalho que ajuda a todo mundo. Eu, por exemplo, quando eu tive que... eu tinha que participar de reuniões com pais, reuniões pesadas, desafiadoras, ou que eu tinha professores que eles eram excelentes professores, mas na hora de se apresentar verbalmente numa reunião, eles não tinham facilidade para falar e acabavam se apresentando de uma forma inferior à capacidade deles. Que é a mesma coisa da criança. Às vezes a criança tem a cognição, mas não tem um desempenho. E aí o que acontecia? Nós adultos fazíamos esses exercícios para a gente poder desempenhar bem. Entendeu? Então, aqui tem alguém falando lista de presença. É porque a Janaína compartilhou a lista de presenças, Denise, do pessoal. É para os professores da escola, os pais. Eu falei, tem alguém mandando alguma mensagem aí. Eu falei, não, é isso. O Denise. Ajudou um pouco a entender Nossa, bastante? clareou bastante. Eu fiquei muito curiosa na questão do movimento, né? E de trabalhar corpo com eles. Isso é muito significativo. E é interessante essa pausa, né? Porque geralmente a gente dá aquela pausa, vou dizer assim, que já é tão conhecida, vamos parar e vamos respirar. Só que isso não funciona mais. Ou eu busco como eu vou colocar limite nesse aluno, como que eu vou demonstrar para ele o que ele precisa fazer e fazer com que ele execute aquilo, né? Só que a gente dificilmente encontra caminhos. Às vezes, na maioria das vezes, algum aluno vai funcionar, mas o outro não. Então, essa estratégia dessas habilidades físicas aí é tudo isso. É colocar limite e é parar e respirar. Só que eu não faço isso, eu não uso essas palavras, né? Eu não falo que eu vou parar e respirar, eu não falo que eu estou colocando limite. A gente vai fazer uma atividade. E sem perceber ali, né? Ele vai sair daquele contexto mental que ele está inserido ali naquele momento da tensão, do estresse, e ele vai entrar nesse mundo da cognição, da coordenação, e vai... Essa a cognição dele, né? Porque a criança, com essa organização, ele pode ter uma cognição, uma capacidade cognitiva de produção, mas dependendo do momento, ele não consegue acessar isso, e a produtividade dele não alinha. Ele bloqueia. Quando conversa com você, você sabe que ele está sabendo do que está falando, mas na hora que você fala no papel, ele não consegue colocar. Isso mesmo. Denise, eu queria te pedir para compartilhar conosco aquela experiência que você teve com um aluno autista que hoje, inclusive, ele conseguiu concluir, né, os estudos universitários e que foi um aluno que ele teve, né, todo esse atendimento do Brain Gym, praticou. Isso, deixa eu falar para vocês. Tem várias pessoas que eu trabalhei com elas, né? Então, um dos casos que é muito interessante, eu tive um casal. E ela tá me ligando. Ai, desculpa. Mas aí o que acontece? Eu trabalhei com um casal de gêmeos. Um tinha um déficit de autismo que começou com 18 meses e era intenso. Perdeu toda a ação e de regulação do comportamento, que estava já começando a formar. E o outro, que era o irmão, ele ficou com o Asperger. E, nesse caso, que a criança, a menina, com 8 anos a gente começou a trabalhar com ela e demorou para ela 8 anos para fazer movimentos básicos, como cruzar a linha média com os olhos e cruzar a linha média nesse exercício aqui, ou segurar as mãos juntas na linha média. E, coincidentemente, quando ela teve acesso a isso, ela começou a verbalizar. Ela passou a fazer uso do computador para comunicar pensamento abstrato.
emoção, dá a resposta pessoal dela a perguntas. Entendeu? Então, assim, funcionalmente, ela continuou dependendo de pessoas para ela participar da vida social. Mas ela, inclusive, passou a participar, mesmo na fase adulta, ela está com quase 30 anos agora, mesmo na fase adulta, ela passou a participar de programas nos quais ela fazia trabalhos com assessoria de adultos cuidadores. O irmão, que era um caso no espectro do autismo, que era o Asperger, ele hoje é formado com doutorado e ele produz próteses. Ele é engenheiro de próteses. Entendeu? E a dificuldade que ele tinha a nível social era muito grande. Por exemplo, eu lembro muito bem que ele tentando participar socialmente, ele não tinha leitura social para poder participar bem. Então, o que ele fez? Eu lembro que ele estava no ginásio. Ginásio é onde tem os jogos. É ginásio que a gente fala também, né? Tem os jogos de esportes. E estava tendo uma conferência. E aí, sem mais nem menos, ele escutou uma frase e ele gritou aquela frase. Ele escutou uma palavra e ele fez uma frase. E ele falou, foi jogar uma bomba aqui. Saiu todo mundo correndo e é lógico que foi retirado da escola, ele teve que ter processo em cima dele. Mas por quê? Ele não tinha a mínima noção para ter responsabilidade por aquele ato dele. Mas como é um procedimento que a escola tem que seguir, teve que seguir com ele. As pessoas sabiam que na condição dele ele não tinha como se responsabilizar. Então, a coisa da disciplina, a coisa da estrutura da escola, ela é muito voltada para aquilo que a gente faz na nossa sociedade, que é o quê? A gente funciona muito com o lado esquerdo do cérebro, que é o quê? 80% do que a nossa sociedade faz é toda voltada para as funções do lado esquerdo do cérebro, que é o quê? É sequência lógica de pensamento, é a fala, é dar os detalhes para justificar uma resposta, é organizar a estrutura de uma escrita, entendeu? É organizar o alinhamento dos números para fazer soma, subtração, divisão. E aí, essa organização, ela realmente colocou a gente na nossa sociedade, nas nossas estruturas, para funcionar bem. Acontece que ela deixa de lado uma série de pessoas que funcionam a partir do lado direito, que é o quê? É o lado que é mais intuitivo, que ele é mais voltado para a poesia, para a arte, para a música. Da sensibilidade, né? Como é que é? Da sensibilidade. Da sensibilidade. Então, eu falo muito que o trabalho do Brain Gym, ele vem para humanizar a gente. E, assim, para mim, o número que a gente tem dessas crianças e adultos hoje, que a sociedade vai ter que se abrir para eles, entendeu? Não existe mais fingir que eles não existem. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, Denise. Com essa sua visão aí de já há tanto tempo trabalhando, você tem uma caminhada boa na escola e você sabe da evolução, do processo. E aí eu penso, como será a educação de agora para frente? Hoje eu fico me perguntando, eu fico tentando criar uma estratégia, imaginar o que será que nós vamos precisar de usar como estratégia, mas aí eu penso, qual será o cenário do futuro, né? Daqui uma década, por exemplo, o que, com a sua experiência, você vê? Eu sou muito positiva. Mas eu queria só completar, Denise, a colocação da Janaína, porque eu acho que, como a gente está caminhando para o final, que eu acho que nessa resposta dela você vai poder responder a minha também. E como que você vê que o Brain Gym pode contribuir para que a educação inclusiva aconteça sem estresse, de uma forma mais leve? Né? A inclusão sem estresse. Então, olha, primeira coisa, deixa eu sumarizar então isso aqui. Estresse é um sinal de que a gente está funcionando com o aparelho, com a parte do cérebro que é reativa e é de sobrevivência. E essa parte do cérebro que é reativa e de sobrevivência, ela quer fazer com que as coisas funcionem do jeito que a gente
quer vê-las funcionando. Então, se eu sou uma professora que tem desorganização e eu fico desorientada e sensível a ver as crianças movimentando, porque eu tenho um cérebro que tem sensibilidade auditória, ao som ou visual, tudo que alguém mexe ou fala vai me desorganizar. Então, a minha forma de disciplinar essa sala vai ser o quê? Tentar fazer todo mundo ficar calado ou não mover. Só que quando a gente vai descobrir, o Brain Gym ele vem para organizar esse cérebro do adulto e da criança. Então, esse momento que a gente está passando no mundo, eu acho que ele está sendo muito separatista. Ou tem o cérebro direito ou tem o cérebro esquerdo. Ou tem a direita ou tem a esquerda na vida. Sempre um movimento opositório, né? Os opostos. Na verdade, o Brain Gym mostra que não são opostos. São complementares que ficaram separados. Uhum. E aí, quando você faz o Brain Gym e você começa a fazer essa sinapse conectar, o cérebro esquerdo, que é de diferenciação, e o de direito, que é de semelhanças, eles se juntam e você vê que todo mundo é ser humano. Então, eu acho que, na verdade, a nível da vivência humana, eu acho que nós estamos no processo agora dificílimo, que as pessoas vão começar a ver que não funciona. Não funciona ser difícil. Não funciona ser separado. Antigamente, a gente era separado, mas era separado porque tinha pouquíssimas pessoas com esses desafios. Hoje, todo mundo tem um parente com esse desafio. Sim. Hoje, todo mundo tem um amigo com esse desafio. Então, a gente está sendo exposto. Com esse ou com outros vários, né? Com outros vários. Então, a inclusão dessas crianças, ela permite a gente começar a expandir quem que a gente é como ser humano. Então, eu acho que o nosso futuro vai ser brilhante. O nosso futuro vai ser um futuro de união, vai ser um futuro de possibilidade e vai ser um futuro de reconstrução de tudo que a gente já viu nessa vida. Ressignificação da educação como um todo, né? Isso. Então, o Brain Gym é uma ferramenta maravilhosa, porque independente da idade, independente do sexo, da sua escolha religiosa, da sua escolha política, social, da sua classe econômica, entendeu? Independente de tudo, todo mundo tem um cérebro. E todo mundo tem um corpo, e todo mundo tem emoções. E todo mundo é reativo a tudo que ameaça aquilo que a gente conhece. Então, a gente fica assustado porque o que a gente conhece não mais está funcionando. No momento do Brain Gym, você sai do estresse porque você começa a acessar áreas do cérebro que você não estava acessando antes. Se você é mais lógico, você estava funcionando mais com o seu lado esquerdo. Se você é mais emotivo, sensível emocionalmente, é mais o direito. Nós queremos dois. E essas crianças vêm para fazer a gente ver que não mais funciona ficar separado. Elas já vêm com um sistema que está separado e que a gente vai ter que fazer juntar. Elas são a representação do que nós estamos vivendo enquanto sociedade no mundo. Entendeu? Então, assim, o Brain Gym, ele vem para fazer esses movimentos, para a gente organizar o cérebro, ter acesso ao cérebro inteiro, entendeu? E poder ter acesso a tanto a sequência lógica dos detalhes, quanto a perspectiva global e a questão emocional, e a gente poder passar, se perceber e perceber o outro. E começar a ver que todos somos seres humanos e todos temos o direito e a obrigação da inclusão de todos aqueles que têm e que não têm desafios como os nossos. Entendeu? E é nesse momento que eu acho que as possibilidades são enormes. Eu consegui responder as perguntas de vocês? Sim. Conseguiu. E eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi. Meu coração recebeu com muito aberto tudo que você disse aí. Foi uma visão positiva de futuro e que eu tenho fé que vai acontecer mesmo. Eu estou caminhando, eu quero que todos caminhem por esse trajeto, essa escola que a gente sonha, né? Esse mundo, não só a escola, o mundo, né? E a gente está formando os adultos que vão guiar o nosso país, que vão guiar o mundo, vão liderar o mundo. Entendeu? Então, nesse momento, é um momento de possibilidade de começar a formar adultos que são integrados, que têm acesso ao cérebro inteiro. Então, o Brain Gym é um programa que já está organizado para poder fazer isso possível. Então, a gente está aberto, se for algo que vocês interessam,
A gente vai ficar feliz de levar isso para dentro das escolas de vocês. O meu propósito, trazendo isso aqui para o Brasil, junto com os parceiros da comunidade Brain Gym Brasil, é de levar isso para o Brasil todo. Entendeu? Já está em mais de 70 países, né, Denise? O Brain Gym ele já está em mais de 80, né? 80, isso. Já está traduzido em mais de 50 línguas. E a gente trouxe o português brasileiro em novembro de 2021. Foi a primeira turma que fez o primeiro curso de Brain Gym 101. Entendeu? Então, assim, tem lá o blog. Não sei se a Andréia ainda está aqui para colocar para a gente o endereço do blog, que é... Ela até colocou aqui, mas pode repetir, Denise, por favor. Ela vai aqui, né? Aqui o Instagram é ginástica-cerebral.bgb, de Brain Gym Brasil. E o blog é ginástica-cerebral. Não, como é que é? braingymbrasil.com. Aí, a André acabou de escrever. Confundindo o nosso endereço do Instagram com o blog. Eu estava escrevendo, André, foi mais rápido. Excelente. E na hora que esse vídeo vai estar acessível para as pessoas no YouTube e lá no nosso blog. Então, as pessoas que querem ver novamente, querem ouvir, vocês podem ver lá no YouTube, passar para outras pessoas também. Ótimo. E o blog lá tem muito exercício, o YouTube também nosso tem muito exercício, tem muita informação. E o Brain Gym, ele vai muito além do que só exercício. Essa capacidade de desenvolver a percepção do que o outro está comunicando, com o jeito que ele movimenta ou não está movimentando, te dá uma riqueza enorme de saber como intervir. Então, o professor atual, ele vai ser sucedido quando ele estiver aberto a se perceber, ao invés de ficar tentando controlar a criança. Professor, hoje em dia, que vai ficar tentando controlar o comportamento de criança, vai ficar morto de cansado, não vai querer mais ser professor, não. Porque, como o Brain Gym, ele trabalha com o aprendizado de dentro para fora. Entendeu? É você trazer o movimento para que de dentro para fora a gente se organize e consiga perceber como a gente vai produzir na vida. Pode falar. É só compartilhar com o pessoal também que nós estamos, inclusive, organizando uma aula experimental de 1 hora de duração, tá, pessoal? Só com exercícios. Quem se interessar, a gente vai combinar depois com a Janaína aí direitinho. Vai ser só exercícios para aproveitar ao máximo o que a Denise vai compartilhar conosco, essa experiência toda que ela tem. Vai ser 1 hora só de exercícios. Se prepare. A gente está fazendo bastante essas aulas, porque tem muita gente que quer primeiro conhecer um pouco, né? Então, essa aula a gente está oferecendo, juntamente também, que tem o treinamento do Brain Gym 101, que é o primeiro nível, que são 3 dias. A gente já terminou e agora está organizando para gerar o Brain Gym 104. E quando você faz o Brain Gym 101, 104 e 110, você tem uma formação em facilitadores do movimento do Brain Gym, que é o primeiro nível de certificação que te dá permissão para você atuar como facilitador reconhecido pela Fundação Internacional da Breakthroughs International, que é quem rege o Brain Gym no mundo, e que você, então, tem permissão para fazer o uso do Brain Gym para fins lucrativos profissionais. Então, você pode, no começo, fazer o uso para praticar, para te ajudar a assessorar, mas, gente, o professor do futuro vai ser o professor que entende como o cérebro funciona, que entende como o movimento organiza esse funcionamento. Então, assim, para quem está querendo aposentar, fazer essa formação te dá aí uma oportunidade de começar a ver a educação de uma forma completamente diferente. Eu tenho que falar isso aqui para vocês. Eu tenho uma mentora de Washington, foi a minha primeira professora, instrutora de Brain Gym. Foi a primeira aula que eu fiz com ela. E a Mary Rentler, ela estava para aposentar quando ela descobriu o Brain Gym. Sabe o que ela fez? Saiu da escola, falou, não vou aposentar, que eu quero descobrir como que é a educação com o movimento. Gente, hoje ela é uma... Que delícia! 86, 87 anos, ela faz Brain Gym direto, ela viaja o mundo todo. Ela é professora de funcionamento neurológico. Ela virou uma referência, uma educadora de ensino especial maravilhosa. Maravilhosa. Que delícia! Vocês todos que estão na educação, vocês vão ter assim, um futuro brilhante.
com certeza. Amém. Eu bom? acho que o nosso horário já extrapolou um pouquinho, né, Denise? Tem alguma coisa para fechar, principalmente para você, Janaína, que está representando a sua comunidade aí, você, Cassia, vocês têm alguma outra coisa para a gente fechar? Não, no momento eu acho que para mim você respondeu a questão do Brian Dimp, como que ele poderia contribuir, né, para uma inclusão sem estresse. Isso. Para mim também. Gente, é para todo mundo, sabe? Aquela coisa da criança que transiciona do pátio de recreio ou do lanche para o recreio e tá suado e vem para a sala de aula e não consegue parar e o professor nem percebe que ele está precisando só de hidratar ou só de colocar as mãos juntos para acalmar o cérebro. Tem tanto exercício para ser feito para fazer essa transição e aí sim o professor não precisa gastar a energia dele. Além de você ficar com uma sala de aula mais organizada, você fica com o cérebro rejuvenescido. Que tal? Vamos envelhecer. Isso O mesmo. limite é a gente que coloca, mas primeiro na gente, né? Então é se autoconhecer para poder ter ali a empatia e poder ajudar o outro também, né? Se Mas primeiro, autorregular também, né? Porque aí a partir daí você consegue que o outro também descubra, né? Contribua para que os nossos alunos cheguem também nesse mesmo processo, né? eu vi Isso bem aí, Denise e Cassie, aquela situação do avião, da máscara, né? né? Quando dá uma pane, eu não vou socorrer ninguém. Primeiro eu vou colocar a máscara em mim, porque é só aí que eu vou poder ter habilidade, né? Ter condições de ajudar o restante ali que está à minha volta. Então é bem esse o papel do professor com o Brian Dean dentro da escola, né? Na verdade, gente, o que a gente está tendo na educação pós-pandemia é um desafio que, se a gente vir como possibilidade e todo mundo investir em se perceber como é que a gente funciona e fazer uma transformação da gente junto com o trabalho que a gente vai fazendo, a gente vai ter uma oportunidade de ser feliz em sala de aula, sabe? E de Todo construir mundo. essas crianças uma realidade completamente mais interessante. E a gente não precisa mais ficar com medo, porque a gente vai ter a oportunidade de descobrir como fazer isso. Tá bom? Então, gente, para vocês todos que são pais, gostinho de quero mais. Vamos lá, muito gratificante esse O aprendizado. comandante Otomar está aí falando, está participando conosco, Denise. É o comandante da unidade, Legal. nos prestigiando. Olha que maravilha. O Otomar Paiva? É. Sim, o comandante da unidade. Ótimo. Ô, comandante, muito obrigada pela sua participação. Estamos muito gratos de você estar aqui com a gente. E é isso aí. Tem tanta oportunidade. Vocês querendo, a gente está pronto para levar aí para dentro das escolas de vocês. É só contar com a gente, tá bom? Muito Então, tá. obrigada. Logo a gente está de volta aí com a aula experimental. Tá legal. Eu Então, estarei lá, hein? eu vou colocar lá Todos no YouTube também. e vou tag vocês, que assim todo mundo pode ter acesso, tá bom? Um abraço. Ok. Denise, muito obrigada. Andréia, muito obrigado. Janaína, super obrigado por estar aqui conosco, compartilhando, toda a sua equipe, comandante Otomar, muito obrigada por nos prestigiar. Todos vocês, um grande abraço, pessoal. Denise, beijo. Beijo, meninas. coisa, viu? Beijo. Cássia tem um poder de juntar pessoas incrível, Cássia. Tá sempre Parabéns. ela tá sempre assim, arrasando. Todo tema, né? A Cássia traz aí, tá sempre com um grupo muito grande. Muito O obrigada. pessoal da educação é muito animado, né, Janaína? Com certeza. Agradeço aí todos os professores que agora estão, né, aí com a gente até agora. Eles estão desde cedo trabalhando, né, Cassia? Hoje às 7 da manhã eu e a Cassia já estávamos conversando e eles trabalhando. Então estão aqui com a gente. Parabéns para eles aí por acreditarem na educação, no nosso futuro. Obrigada. E obrigada pelos comentários de todos vocês aí, gente. Eu sou terapeuta ocupacional nos Estados Unidos e quando eu trabalhava no sistema escolar, eu sei o que é. Porque eu chegava na escola às 7 da manhã, tinha vezes que 9 da noite eu ainda estava lá fazendo meus papéis, porque eu não tinha filho ainda, né? Então eu passava fim de semana escrevendo, fazendo relatório. E é uma vida de dedicação mesmo. Então, todo mundo merece ter uma organização cerebral e fazer a vida ficar mais simples, mais efetiva e de paz mesmo e de autorrealização. Então, um beijo grande. Denise, só falar mais uma coisinha.
Ô, Janaína, a primeira pessoa que eu vejo no meu dia, as primeiras pessoas, nem é o meu marido, tá? Porque meu marido, eu saio, ele tá dormindo ainda, eu vou lá para 10. É a Denise e a Andrea. Todos os dias, 7 horas da manhã, nós nos reunimos, mais algumas colegas também, que fazem parte aí dessa expansão, nos reunimos para criar, através do Brain Dia, o nosso dia. Ai, que São 10 maravilha. minutos de criação, Todo dia. Que maravilha. todos os dias. O dia de vocês, com todos os professores, todas as crianças, na reunião de vocês de professores, gente, não tem nada mais cansativo do que ficar sentada nos dias que tem que fazer treinamento de professor. Eu lembro muito bem, eu era uma das pessoas que fazia educação dos professores, treinamento. E eu vou te falar uma coisa, se os professores que são adultos não conseguem sentar um dia, 2 dias, uma semana para fazer treinamento, imagina essas crianças pequenininhas tendo que sentar o dia Não inteiro consegue. em movimento e ter que aprender. Entendeu? Então, o Brain Gym é assim, uma oportunidade maravilhosa de criar para todo mundo esse acesso do cérebro inteiro, parar, movimentar. E a eficiência no aprender e no ensinar vai ser tão maior que vai todo mundo ver de imediato o resultado. Tá bom? Então, tá. Bom, beijo. Tchau, Muito tchau, obrigada. pessoal. Tchau, obrigada a todos. Para vocês, viu? Muito sucesso. Obrigada. Obrigada para todos nós. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.